Há pessoas que têm tudo, menos a si mesmas. Antes de continuar, inscreva-se e comente de onde você está assistindo. E se o seu próprio inconsciente estivesse tentando te acordar através de um sonho? Você já teve a sensação de estar no controle da sua vida e mesmo assim sentir que algo está faltando? Uma espécie de vazio sutil, discreto, mas constante. Às vezes você tenta preencher esse espaço com trabalho, conquistas, elogios, relacionamentos, mas no fundo tem sempre uma voz dizendo que ainda não é isso. Essa voz é o sussurro do inconsciente, aquele pedaço de nós que observa tudo em silêncio, esperando ser ouvido. Essa é a história de um rei que acreditava possuir tudo que alguém poderia desejar. Ele era admirado, temido e respeitado. O seu nome era conhecido em todos os reinos vizinhos. As pessoas o chamavam de sábio, justo, invencível. E por muito tempo ele acreditou ser tudo isso. Mas numa noite, sonhou. E o sonho mostrou algo que o ouro, as vitórias e os aplausos nunca revelaram. O que realmente faltava para ele. No sonho, esse rei caminhava pelos corredores do castelo. Tudo parecia familiar. As tapeçarias, os vitrais, o som dos passos nas pedras. Mas, ao virar um corredor, ele se deparava com uma porta trancada. Uma porta que nunca havia visto antes. Sentia uma mistura de curiosidade e de medo. Tentava abri-la, mas a fechadura não cedia. Então, acordava. Nos dias seguintes, esse sonho se repetiu, e quanto mais se repetia, mais o rei sentia uma inquietação que não sabia nomear. No início ele tentou ignorar, afinal, o que pode faltar a quem governa tudo? Se ele tinha poder, riqueza, amor do povo, o que mais poderia desejar? Mas a mente não se cala quando a alma quer falar. Então, durante o dia, esse rei se percebia mais impaciente, né? À noite sentia um cansaço que o trono não aliviava. Passou a organizar festas e caçadas para se distrair, mas nada parecia satisfazer. Era como se o sonho tivesse deixado uma rachadura invisível em seu coração. E por essa fenda, algo novo tentava nascer. Na psicologia de Jung, o rei é o arquétipo do centro da personalidade. Então é aquele que dá a ordem, que decide, que governa as forças internas. É o símbolo do ego, amadurecido, capaz de organizar o caos da vida, né? Mas quando o rei acredita que o castelo existe apenas para servi-lo, ele perde o contato com o si mesmo, então que é a instância mais profunda e sábia da alma. O ego passa a se achar o dono do reino, quando na verdade é apenas o seu administrador. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso rei. Ele se identificou tanto com a imagem de poder que esqueceu o homem por trás da coroa. Passou a confundir autoridade com verdade. E pouco a pouco, esse castelo que havia construído fora de si começou a esconder as ruínas que cresciam dentro de si. O inconsciente não aceita exílio. Ele sempre encontra um modo de se manifestar. Primeiro com sinais sutis, insônia, irritação, esquecimento, depois com sintomas mais claros, uma ansiedade, apatia, desânimo, e quando ainda não somos capazes de escutar, ele fala através dos sonhos. O sonho da porta trancada é um símbolo universal, então ele representa o acesso bloqueado ao inconsciente, as partes da psique que negamos, tememos ou esquecemos. Cada um de nós tem sua própria porta trancada, uma lembrança dolorosa, uma culpa escondida, uma emoção que nunca foi acolhida, mas o inconsciente, como um rio, né, subterrâneo, sempre busca caminho para emergir. O rei, cansado de fugir, decidiu uma noite não mais resistir. Antes de dormir, ele fez algo que nunca havia feito. Pediu para sonhar novamente e encontrar coragem para atravessar a porta. Quando o sonho retornou, o castelo estava diferente. As paredes, que antes eram douradas, estavam rachadas. O chão coberto de pó. As janelas fechadas. Era o mesmo lugar, mas tudo parecia morto. Ele caminhou até a porta e percebeu que o som do próprio coração ecoava nos corredores vazios. Então, quando ele tocou a maçaneta, uma sensação o invadiu. Um medo antigo, sem nome. Por um instante pensou em voltar, mas algo dentro dele sussurrou: atravessa. E ele atravessou. Do outro lado, havia um espelho, antigo, coberto de véus. Quando retirou, o reflexo não mostrava o rei. Mostrava um homem cansado, envelhecido, com olhos tristes. E o mais estranho é que esse rosto o olhava com ternura, não com reprovação, mas com compaixão. Era como se dissesse: eu estive aqui o tempo todo, esperando que você me visse. Na linguagem de Jung, esse é o momento em que o ego encontra o si mesmo, que é o núcleo espiritual da psique, a totalidade que une o consciente e o inconsciente. É o instante em que a personalidade exterior se curva diante da alma.
A partir daí, o rei não é mais aquele que manda, mas aquele que escuta. Esse encontro é o início do processo de individuação, o caminho de tornar-se quem realmente somos, além dos papéis que representamos. E embora soe místico, ele acontece de forma muito humana. Então, quando reconhecemos as nossas fragilidades, quando aceitamos que não somos apenas luz, mas também sombra, o rei, diante do espelho, chorou. Chorou por tudo o que sacrificou em nome da aparência de perfeição. Chorou pela infância esquecida, pela simplicidade perdida, por ter trocado o coração por um trono. E ao chorar, sentiu algo se desfazer dentro dele, como se a pedra do peito finalmente se tornasse carne novamente. Todos nós temos dentro de nós um rei e um homem. Um que quer governar o mundo e o outro que só quer existir em paz. E o conflito entre eles cria a tensão da vida moderna. Queremos sucesso, mas também queremos sentido. Queremos ser admirados, mas também desejamos ser compreendidos. E quanto mais a gente tenta dominar tudo, mais o nosso inconsciente cria formas de nos lembrar que o verdadeiro poder é estar inteiro, não ser invencível. As portas trancadas do nosso castelo interior se manifestam de muitos modos. Em quem trabalha sem parar para não sentir, em quem busca reconhecimento, né? Porque no fundo duvida do próprio valor, em quem repete os mesmos erros, mesmo sabendo o quanto doem. Então, essas portas são os lugares onde deixamos partes nossas presas, e o sonho é a chave que o inconsciente oferece para resgatá-las. O rei percebeu que a porta nunca esteve trancada por fora. Era ele mesmo quem segurava a maçaneta do lado de dentro. O medo era o cadeado, e quando decidiu olhar de frente para aquilo que evitava, o trinco cedeu sem esforço. Às vezes, o trono mais alto é apenas a muralha mais alta entre você e a sua alma. O sonho não veio para assustá-lo, veio para libertá-lo. O que faltava, então, não era um império maior, era um olhar mais sincero sobre o próprio coração. Na manhã seguinte, o rei acordou diferente. Não havia mais pressa, nem necessidade de provar nada. Mandou abrir todas as janelas do castelo. A luz entrou onde antes havia sombra. O ar fresco atravessou os corredores, levantando o pó de anos de silêncio. E pela primeira vez, ele caminhou pelo castelo, não como um dono, mas como hóspede da própria existência. Entendeu que governar a si mesmo é mais difícil e mais nobre do que governar qualquer reino. Compreendeu que o ouro enferruja, mas o autoconhecimento floresce. Que toda riqueza externa é pobre diante da ausência interior. E principalmente que a alma não quer castelos, quer presença. O sonho foi apenas o mensageiro de uma verdade antiga. Não há conquista capaz de substituir o encontro consigo mesmo. Tudo o que negamos em nós retorna, seja em forma de crise, de cansaço, de vazio. Mas o retorno não é uma punição, é um convite. Um convite para abrir a porta, atravessar o espelho e reconhecer o ser que habita atrás da coroa. E se há algo que o rei aprendeu, foi que o inconsciente não é inimigo. Ele é um guia silencioso, um sábio do castelo interior. Quando ignorado, se torna uma sombra. Quando escutado, se transforma em luz. O sonho era um chamado, um lembrete de que nada é completo quando o espírito está esquecido. Porque a realeza é a consciência, a coragem de olhar para dentro e perceber que a maior riqueza é ser inteiro. Se esse conto despertou algo em você, inscreva-se no canal. Escreva nos comentários qual é a porta trancada do seu castelo interior. Compartilhe esse vídeo com alguém que parece ter tudo, mas talvez esteja precisando se reencontrar. Porque o que chamamos de vazio pode ser só a alma pedindo para ser ouvida. Até o próximo vídeo.